Boa tarde. Prazer voltar a casa, dia sem frio, gostoso. Como ela disse, nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Jesus, ele sempre falava, a maioria das vezes, ele falava por parábolas. Foram 49 parábolas que Jesus deixou. E a parábola vem do grego parábole, que é a história de um fundo moral sempre relacionada ao ser humano, diferente de fábula, né? Então não confundir, a parábola é sempre relacionada a um fundo moral voltado ao ser humano, tá bom? Então, para nós falarmos, eu vou me atrever até puxar um assunto aqui antes de começarmos a falar sobre essa palestra, sobre esse tema. Quem era Jesus para falar para nós e nos ensinar alguma coisa? Será que ele tinha um conhecimento suficiente para nos passar algumas coisas bastante elevadas que nos ajudassem na evolução? Então eu quero começar com uma frase do espírito de São Luís, que ele era como se fosse o Emmanuel do Chico para o Allan Kardec. Era o mentor que estava sempre ao lado do Allan Kardec, principalmente nos momentos da codificação. Ele nos diz o seguinte: ele era, como diz sobre Jesus, que uma vez atingido o grau de pureza espiritual, que Jesus tinha atingido o grau de pureza espiritual, iniciasse uma nova jornada de evolução. E no topo das escalas dos espíritos puros estão os Cristos. No topo da escala dos espíritos puros estão os Cristos. Jesus era um dos Cristos, o único que a gente conheceu. Então ele diz assim: chegados esses Cristos a tão alto nível de desenvolvimento, eles recebem ordem direta do Criador. Estão dizendo o quê? Que os Cristos que chegam à evolução total recebem orientações diretas de Deus. Ora, Deus não mandava o WhatsApp para eles não, tá? Nem e-mails, nem mensagens. Era direto. Por isso que a gente entende quando Jesus fala que no cume da evolução, um dia nós vamos ver Deus face a face. E aí fica imaginando, né? Que Deus determina que esses agentes, esses Cristos puros, são agentes executores de sua vontade do universo infinito. Então compete a esses agentes puros, esses Cristos, serem executores da vontade de Deus. Vocês lembram quando Jesus estava aqui, que ele falava assim: quem me vê, vê o meu Pai, porque eu faço as coisas que meu Pai quer. Então São Luís vem nos dizer exatamente em conformidade ao que Jesus tinha nos colocado, não é? E na época que foi dita essas palavras por São Luís, na época do início da codificação, raras são as pessoas que naquela época entenderam. Somente Leon Denis, que é um dos iniciantes, dos principais iniciantes da doutrina, que conseguiu compreender a dimensão dessas colocações de São Luís. E ele nos diz assim: Jesus, ele nos diz que tivemos a honra de conhecer um desses seres. Jesus, que é o nosso governador espiritual do nosso orbe. Então Jesus, desde o início, ele ficou estabelecido que ele seria o nosso governador. No livro Caminho da Luz, que é escrito por Chico, que é orientado por Emmanuel, ele diz assim: há uma comunidade de espíritos puros, eleitos pelo fundador da vida. Quem é o fundador da vida? Eleitos, fundador da vida é Deus, eleitos por Deus, em cujas mãos repousam as rédeas diretoras de todos os fenômenos do universo. Então, através desses Cristos, todos os fenômenos de todos os universos, né, do universo infinito, são dirigidos por ele. E aí se conta que houve um congresso espírita, um congresso desses Cristos, né? Eu tento imaginar como é que seria um congresso de Cristos. Como é que seria realizado? Será que seria a bagunça que a gente tem por aqui? Não é? Como é que seria a pauta da reunião desse congresso? Vocês conseguem imaginar como é que seria isso? Chico dá a entender que esses congressos devem ser feitos no sol. Tamanha a iluminação desse grupo de espíritos puros. Não dá para imaginar, né? E num desses congressos, que foi, segundo se conta, foi o segundo congresso, foi definido que iria se vir um Cristo para cá. E esse Cristo para nós conhecemos com o nome de Jesus. Então nesse congresso foi definido que Jesus vinha para cá. Então é difícil imaginar realmente uma reunião desse porte espiritual, né? É fantástico, né? Nós não temos condição de fazer isso, não é?
E que Jesus, que é aquele que foi definido para vir para nós, já teria naquela época em torno de 30, 40 bilhões de anos. Ele é velhinho, né? 30, 40 bilhões de anos. O Antigo Testamento tem uma expressão que diz assim, que o Cristo seria, eles chamam de Sebaote, é uma expressão daquela época. Alguns entendem que Sebaote seria o Senhor dos Exércitos, que esse Deus, Jesus que viria, seria o Senhor dos Exércitos. Mas essa mesma expressão Sebaote, ela tem uma outra definição que eu gosto mais, que é o Senhor das Estrelas. Vocês lembram quando Abraão foi visitado pelo anjo que disse que ele iria ser pai? Não é? O que ele fala assim? Olhai as estrelas, a sua descendência será mais numerosa do que elas. Começa a fazer sentido, não é? Então, com a codificação da nossa doutrina espírita, passamos a compreender Jesus não como um ser vindo de um planeta qualquer, a cuidar de um planeta qualquer, mas sim como um ser cósmico, um ser planetário. A nossa doutrina, a doutrina espírita, é a única doutrina que tem essa visão, que Jesus é um ser planetário, um ser cósmico. Quando nós pensamos em Jesus, nós não podemos pensar que aquele carpinteiro apenas, aquele que veio trabalhar de uma maneira bem simplória. Nós temos que olhar Jesus como um ser galáctico, um ser que está fazendo parte de um processo de milhares e milhares de anos, e que em um determinado momento ele nos escolheu para a gente ser cuidado por ele. Um ser puro, perfeito. Então esse Cristo que veio dessa esfera pura, e que foi enviado por Deus com plenitude de saber e de moralidade, porque ele veio com a perfeição, ok? E quando encarnado nos propõe e nos traz alguns entendimentos, algumas palavras suas, entre elas essa parábola que nós vamos comentar hoje. Uma parábola essa que não foi só para aquele tempo, porque Jesus dizia que as minhas palavras são palavras de vida eterna. Então serviram essas palavras naquele tempo, no tempo atual, e vai seguir ainda anos e anos, centenas de anos, e elas vão ter a mesma validade moral para todos nós, porque as coisas morais, as coisas de Deus, elas não mudam, elas não se alteram com o tempo, elas permanecem, tá? Então, vindo de Jesus, o que nós podemos esperar, e esse é o sentido de estar fazendo esse preâmbulo dele, quando ele nos passa alguma orientação, algum entendimento? Nós temos que pensar que é um ensinamento de elevado valor moral, alguma coisa muito importante para todas as nossas vidas, tá? E não quando ele coloca-nos para pensar sobre seus ensinamentos, é porque ele tem experiência e moralidade suficiente para se colocar como nosso mestre. Imagine que às vezes a gente vai numa palestra, né? Não é o caso aqui, mas você escuta uma palestra de um Divaldo Pereira Franco. Todo mundo se esforça para poder ir assistir a uma palestra do Divaldo Pereira Franco. Você vai numa escola, às vezes você entra por causa de um professor. Aquele é uma sumidade, é um exemplo, ele tem um conhecimento maravilhoso sobre os ensinamentos. Agora, dá para comparar todos esses casos com o devido carinho que eu tenho por Divaldo, relacionados a Jesus? Dá para fazer algum paralelo? Não dá. Não dá para fazer isso. Então, através dessa palavra, da parábola, Jesus nos coloca de forma simbólica. Lembramos que a parábola é sempre simbólica, né? São histórias que se contam para entender o fundo moral dele, tá? E que servem de avaliação para a nossa evolução. A história, você já deve conhecer, ela é a seguinte: um homem, que se chama de Senhor na história, proprietário de longas fazendas, de um campo enorme, ele chama três pessoas, três servos seus, e dá a eles talentos. Então a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos, e ao terceiro 1 talento só. Quem que é esse Senhor? Deus. Quem são esses seus servos? Somos nós. O que são os talentos? Se nós olharmos só pelo ponto de vista daquela época, talento era a moeda daquele momento, daquela época.
O talento, para vocês terem uma ideia, um talento valia em torno de 30 a 35 quilos de ouro. Um talento. Por que esse senhor, ele divide os talentos, dando a mais para um e menos para outro? Qual teria sido o raciocínio usado por ele, lógico-moral, para dividir, dando ao primeiro 5, ao segundo 2, ao terceiro 1? Então, o que vem a ser talentos na nossa visão, na visão da nossa doutrina? São virtudes. Então, são virtudes que foram desenvolvidas por cada um daqueles membros ao longo das suas encarnações e que lhes dão o mérito de receber um 5, outro 2 e outro 1. Então, nós sempre aprendemos que Deus só nos dá aquilo que a gente merece. E que cada um só colhe aquilo que efetivamente plantou. Então, nessa parábola, é uma coisa que nós temos que ter em mente. O que aconteceu foi isso, a separação, porque eu já ouvi gente dizer, mas ele foi injusto. Ele deu 5 para um, 2 para outro e só 1 para um. Por que ele fez isso? Porque são os méritos acumulados. Claro, até agora, pessoal. Tá? Então, e aí ele comenta que o Senhor vai viajar. E que um dia ele volta e deixa esses talentos na mão daquelas pessoas, que somos nós, humanidade. E ao longo desse tempo que ele fica afastado, aquela pessoa, ele pega aqueles 5 talentos, investe, aplica, gera negócios, de tal forma que quando o Senhor volta, ele já estava com 10 talentos. Aquele que tinha recebido 2, faz coisas bem parecidas. E aí, quando o Senhor está para voltar, ele tem quanto? 4 talentos. Ah, mas aquele que recebeu 1, temeroso que tinha do mestre ser uma pessoa muito rigorosa, escolhe o talento embaixo da terra, pelo menos o ladrão não me rouba. E aí, quando o Senhor volta, ele deu o resultado da aplicação de cada um. Aquele que ele tinha dado 5, que chegou, quando ele voltou, tinham 10. Ele fala assim: tu foste fiel no pouco, o muito lhe será dado. O de 2 que converteu-se para 4, escuta a mesma coisa: tu foste fiel no pouco, no muito vai ser dado. E aquele, temendo represália, chega até o Senhor e fala: eu fiquei com medo, eu achei que eu ia perder o seu dinheiro. O mestre, Deus da história, diz assim: tu fostes infiel no pouco, tudo lhe será tirado. Dai àquele que produziu de 5 para 10, porque ele merece. Qual o sentido da história? Qual o sentido dessa história? É isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Todos nós, ao longo das nossas vidas, nós vamos adquirindo conhecimentos e desenvolvendo nossos valores morais. Já falei isso aqui algumas vezes e reafirmo porque é verdade. Então, todos nós, ao longo das nossas vidas, vamos tendo méritos para ter talentos ou virtudes. Imaginemos nós, que nós conhecedores do que nós sabemos hoje, tendo condições de optar por que é certo e o que é errado, resolvêssemos a partir de agora esconder os nossos talentos embaixo da terra. Será que seria uma conduta bacana? Como nós nos sentiríamos sabendo que nós temos recursos, nós temos condições de ajudar os outros, de nos ajudar, e nós não fizermos nada mais? Será que com o tempo, nosso Deus, que é puro de justiça, não chegará para nós e dizer assim: me devolve esses talentos aí, você não está fazendo jus a eles? Será que Ele vai fazer isso? Vai fazer isso. O que Ele espera de nós? Que nós, dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa cultura, dentro dos nossos valores morais, dos nossos sentimentos, nós usemos tudo que está ao nosso alcance para duplicar os nossos talentos. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Qual tem sido a nossa atitude? Se nós começarmos a pensar nas nossas atitudes, a gente se assemelha mais ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro? O que nós estamos fazendo? Esse imenso tesouro que existe dentro de nós, que o conhecimento, os valores morais são tesouros que nós temos dentro de nós.
Será que nós estamos na nossa vida, no nosso dia a dia, aplicando tudo o que a gente pode? Será que nós estamos fazendo sempre o correto? Será que nós estamos nos preocupando com as pessoas que estão do nosso lado? Nós estamos ajudando as pessoas que estão do nosso lado? Ou será que nós estamos fechados dentro do nosso egoísmo, enfiando nossos talentos embaixo da terra? Porque isso é egoísmo, você guardar as coisas só para você. É egoísmo. Como será que nós estamos agindo? Será que a nossa conduta nos faz se justificar realmente tudo que Deus espera da gente? Quando eu estava preparando essa palestra, e eu lembrei desse aspecto de que um dia vai ser tirado aquele que não aplicar, eu estava lembrando que ao longo da história nós já temos consciência que isso já aconteceu na humanidade. Houve um determinado povo que eles eram muito inteligentes, uma capacidade intelectual fantástica, só que moralmente eles deixaram muito a desejar. Olha o que aconteceu. Um dia Deus falou: vocês estão no lugar errado, vocês não são compatíveis com esse mundo, vocês vão voltar para um outro planeta e vão começar do zero. Vocês já ouviram falar desse povo? Chama-se exilados de Capela. Para onde que eles vieram? Que era um país, um planeta ainda bem baixo de desenvolvimento, vieram para cá. Então nós aqui no nosso meio, talvez eu seja um deles, eu não sei, tivemos N oportunidades numa outra ordem, e nós não fizemos nada, não desenvolvemos nada. E aquele planeta onde o pessoal estava, a Capela, começou a evoluir. E aí Deus chegou e falou: peraí, você está fora do seu ambiente natural, você não tem sintonia para viver nisso, nesse planeta. E aí eles saíram, vieram para o planeta mais atrasado, que era o nosso. Só que agora, nós já estamos, nós estamos no segundo estágio de uma escala evolutiva de 7. Isso com 4,5 bilhões de anos. Então a caminhada ainda é longa. E vai acontecer a mesma coisa conosco nesse planeta Terra, que está partindo de um estágio gradativo lento, mas está indo para um estágio de regeneração, se nós não conseguimos evoluir junto com esse planeta. Então pode ser que alguns de nós aqui, alguns de nós espíritos, sejamos repetentes e caiamos de volta num planeta para começar tudo de novo. Por quê? Porque a gente não seria merecedor de continuar aqui. Então a palestra, a parábola dos talentos, ela tem que nos fazer pensar também nesse lado. O que a gente quer efetivamente da vida? Que nós vamos chegar à evolução total, todos nós sabemos que vamos chegar. Mesmo aqueles espíritos hoje mais atrasados, aqueles espíritos com menos luz, um dia eles vão chegar à plenitude espiritual. Mas quanto tempo isso vai demorar depende de cada um de nós, das nossas atitudes diárias, as nossas ações para o bem. Às vezes eu ouço as pessoas dizer: eu não faço nada de errado. Tá, e o que você faz de certo? Porque a omissão é pior que o erro. Quando eu tenho a capacidade, o conhecimento de saber o que é certo e errado, que eu tenho a possibilidade de ajudar alguém efetivamente, e eu estou falando não só de ajuda financeira, mas a ajuda espiritual, moral, sabe? E não se faz nada naquele momento. Eu tenho a consciência do que é certo e errado, e eu não aplico. É pior do que errar sem saber que está errado. Eu tento, eu erro. É menos ruim do que deixar de fazer aquilo que é certo. Por quê? Porque eu tenho consciência do que eu deveria fazer. Então e esse é o objetivo de hoje, principal meu, pelo menos, é chamar a atenção para que nós acordemos e digamos assim: eu estou fazendo o que é correto? Eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance? Ou será que eu quero ter o mesmo fim dos exilados de Capela? E começar de novo? O que a gente quer nessa vida? Será que o exemplo de Jesus, que Jesus é um espírito que não precisava encarnar?
Todos que nós conhecemos, Divaldo, Bezerra, Chico, todos eles precisaram reencarnar. Talvez alguns não precisem reencarnar agora, mas Jesus não precisava reencarnar. Ele veio com um objetivo, com uma missão. E até que ponto nós entendemos essa missão dele? Por quê? Porque quando a gente conseguir compreender que não era um carpinteiro que estava ali, é um mestre, é um espírito puro que veio até nós. Quando a gente conseguir compreender, tirar a visão só da roupagem física, né? Porque a gente tem muito disso. Muitas pessoas às vezes olham para o Chico e vê aquele senhor com problema de visão, magrinho, meio feinho, problemas disso, problemas daquilo, e não consegue transcender o corpo físico dele e tentar imaginar o espírito que está por trás daquele homem magnífico que foi. E nós temos que abrir as nossas mentes e entender quem foi Jesus. Que esplendor, esse Espírito puro que nos deu a oportunidade de conhecer e nos deu os exemplos. Tem um livro que diz assim: depois da crucificação e da vinda de Jesus, qualquer martírio não é mais sacrifício. Ou seja, tudo que nós viemos passar na nossa vida é plenamente justificável através do exemplo de Jesus. Será que isso não é o suficiente para nós acordarmos e fazer a diferença? Ou mesmo como o Chico dizia, eu estou rastejando, mas eu estou rastejando para frente. Será que o exemplo de Jesus não é o suficiente para nós? O que a gente precisa mais? Ele nos deu tudo o que a gente precisa. Tudo. E ainda Ele disse que estaria conosco todos os momentos das nossas vidas. Todos os momentos da nossa vida. Então, quando a gente pensar novamente nessa palestra do talento, eu vou me questionar: será que eu quero ser um outro exilado de capela? Ou eu quero continuar nesse planeta que, por mais que muitas pessoas achem que está ruim, está cada dia melhor? Está cada dia melhor. Por quê? Porque nós estamos, mesmo com todas as dificuldades, cada dia melhor. Existe amor entre as pessoas. É uma coisa que quem tem os olhos voltados para isso percebe. Percebe o carinho com que se tratam. Não estou falando só aqui do centro, não. Eu estou falando no dia a dia. Sabe, se a gente tiver um olhar para isso, nós vamos começar a enxergar, a entender que o amor, ele plana no universo. Plana aqui no nosso planeta, na nossa casa. Sabe? Isso é fruto do trabalho realizado por Jesus. Uma vez Jesus disse assim, e muitas pessoas não entenderam: eu quero que se pegue fogo. Eu vim aqui para acender fogo. O que ele estava falando? Ele estava falando daquele fogo que nós temos dentro de nós, aquela centelha divina que Deus colocou, que é o amor. Ele está lá soprando e dizendo: aumenta isso, aumenta. Eu quero que esse fogo seu se expanda, que as pessoas sintam um calor do seu amor dentro de você, partindo de dentro para fora. Eu quero que as pessoas sintam prazer, aquecidas que estarão ao seu lado. É isso que Jesus falou para nós. Então, todas as vezes que Ele nos faz essas colocações, Ele quer mexer com a gente, com o nosso brilho, com o nosso orgulho moral, e dizer assim: acorda, acorda, eu conto com você, acorda. É isso que Ele fala para a gente. Todos os textos do Evangelho têm uma chamada de Jesus, todos. E todos estão dizendo: eu acredito em você, você pode mudar, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Eu estou do seu lado, mas você tem que fazer a sua parte. Questão de um mês atrás, eu participei da doutrina há 7 anos, então há 7 anos eu não assisti a missa. Tá? Nós tivemos um evento do Padre Pio, que é uma formação de uma nova base, e a gente tem um centro espírita que ajuda essa entidade. E eu fui assistir lá, depois de 7 anos, o bispo falando. Eu não conhecia, só o conheci naquele dia. Então o que ele falou lá, uma coisa me marcou muito. Porque a verdade, pasmem, não está só na doutrina espírita não, tá? Está em todos os lugares. Ele dizia assim:
Jesus vai fazer 99% daquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Mas Ele não abre mão de você fazer esse 1%, de você fazer a sua parte. Ele não abre mão. Ele nos dá orientação, nos dá conforto, nos dá apoio. A misericórdia de Deus está sempre presente. A gente recebe mais do que merece. Ele recebe sim mais do que merece. Mas eles exigem que a gente faça a nossa parte, que a gente tenha méritos. Imagina se Deus nos criasse e falasse todos os espíritos perfeitos. Qual o sentido da criação de Deus? Nenhum. Ele quer nos dar a oportunidade de nós aprendermos, de nós crescermos, de nós evoluirmos, até a gente chegar à plenitude espiritual. Eu penso assim, Deus é um pai sedento, com saudade dos seus filhos. Não um pai omisso. Eu gosto muito daquela passagem que fala sobre o filho pródigo, que a gente até já conversou sobre isso aqui. Hoje eu tenho até um entendimento um pouquinho diferente. Eu penso que Deus, ao longo das nossas vidas, nos dá as bênçãos das reencarnações. E através dessas bênçãos, Ele fica torcendo para que a gente evolua. Um dia, quando nós tivermos a plenitude espiritual completa, e nós formos vê-lo face a face, como foi dito anteriormente, nós vamos estar voltando, caminhando de volta para o colo dele, e Ele vai nos ver. E a exemplo daquele pai do filho pródigo, Ele vai nos abraçar, vai vir até nós, vai nos abraçar e vai dizer assim: que bom que você voltou, eu estava te esperando, eu estou muito feliz com a sua volta. Mas Ele vai observar que nós caminhamos com os nossos pés, porque Deus apoia todos nós, mas Ele faz questão que a gente faça a nossa parte. Então, qual tem sido a nossa atitude? Eu não vou perguntar para cada um aqui, né, porque eu também não vou falar da minha. Qual tem sido o nosso comportamento? Dia a dia. Será que eu sou caridoso nas minhas atitudes? Eu perdoo as pessoas? Será que entre eu e Deus tem algum obstáculo? Será que eu permito que tenha alguns obstáculos? Vou dar um exemplo de alguns obstáculos que a gente encontra para não ter uma relação boa com Deus: ódio, inveja, mágoa, ressentimento, preconceito, insegurança, falta de perdão. Será que tem alguma barreira entre eu e Deus? Tem um monte. Outro dia eu estava vendo um vídeo, né? E uma psicóloga falava assim: eu perdoo, não porque sou uma pessoa muito boa, porque é uma questão de inteligência. Porque eu sei que se eu não perdoar, eu estou colocando um muro entre eu e Deus. Porque Deus não está na discórdia, não está na mentira, não está no preconceito. Deus é um canal limpo de amor. O que a gente está fazendo na nossa vida com os nossos talentos? Cada um de nós é diferente. Eu já falei isso aqui, é uma coisa que eu acredito. Cada um tem um estágio diferente. Cada um de nós já passou por centenas, milhares de anos. Tem uma menção do Emmanuel que ele diz assim: nós somos espíritos que já passaram por milênios, mas o que não nos preocupemos e não nos inquietemos. Ele diz assim: nós somos espíritos que já passamos por milênios, mas nos resta ainda toda a eternidade. Que eu acho que é um tempinho bom, não é? É um tempo bom que dá para a gente refazer muitas coisas erradas que a gente tem feito por aí. Então, qual a minha conduta? Talvez vocês vão para casa e ficar ouvindo o Nestor falar, né? Qual a minha conduta? Mas esse é o objetivo mesmo. Nós somos abençoados, extremamente abençoados por Deus. Se não fosse a misericórdia dele, a gente não estaria aqui hoje. E isso eu acho que aumenta a nossa responsabilidade como espíritos conscientes de a gente fazer a diferença. Eu falei isso para vocês: nenhuma religião tem a dimensão cósmica do Cristo que nós temos. Mas ter a dimensão e agir acreditando nisso são coisas bem diferentes. Muito diferentes. Então, eu sei que eu particularmente, não vou falar dos erros dos outros, eu erro pra caramba, tá? Muito.
bastante dos meus erros, mas não para Deus. Para Deus eu não escondo. Eu acho que a gente vive num mundo que a gente vai dando desculpas para não fazer o bem. Eu não vou ajudar fulano de tal, porque ela não tem cabeça. Eu não vou fazer tal coisa, porque aquela pessoa não merece. Sabe? Eu acho que tem sido o grande problema nosso como humanidade consciente, dentro, lógico, da nossa consciência. Nós arrumamos desculpas justificativas para não sermos, para não nos dedicarmos tanto às pessoas, a não fazer caridade. E às vezes a caridade está dentro da nossa casa, que é às vezes o lugar mais difícil. É conviver com um esposo, conviver com um filho. Mas a gente tem um potencial dentro de nós assim, sabe? Maravilhoso. A gente vive em paz, a gente vive tranquilo. E a gente não aproveita. A gente fica procurando coisinhas pequenininhas, pequenas, para ser responsável pelas nossas infelicidades. É lógico, sem jogando a culpa nos outros, né? A gente nunca é culpado de nada. Então o que a gente está fazendo na nossa vida? Nossa. Eu fico imaginando se Jesus estivesse aqui na minha frente, ele não está, ele está aqui no meio de todos nós, né? Vamos supor que todo mundo bate-papo, eu e ele. Será que eu teria coragem de olhar para ele? Ele sabe o que eu sei, ele sabe o que eu faço. Será que eu teria coragem de olhar para ele? Eu acho que não. Eu acho que ele deve derramar em choro, né? E pedir 1000 perdões, né? E aí ele provavelmente faria comigo o que ele fez com Maria Madalena. Onde estão aqueles que te acusaram? Se eles não te acusaram, eu também não acuso. Pai, não está aqui mais. Eu estava lendo um livro outro dia, e o livro dizia assim: Deus e Jesus têm necessidades constantes de nos conceder perdão pelos nossos erros, pelas nossas faltas. E aí eu vou contar a história de um padre, que ele era uma pessoa bem, 30 anos atrás, ele tinha uma expressão, ele era muito benevolente. Então na hora da confissão, ele fazia de tudo para perdoar a pessoa. Então ele buscava focos de arrependimento da pessoa por atitudes que ela tomava. Aí um dia um rapaz chegou para ele e falou assim: padre, eu faço isso, mas por que, meu filho, você não se arrepende? Ele falou: não, padre, eu não me arrependo. No primeiro momento ele ficou pensando: mas por que ele veio aqui se confessar se ele não se arrepende? Mas ele, dentro daquela caridade dele profunda, que ele queria arrumar uma forma de perdoar aquela pessoa, ele pergunta para o rapaz assim: mas você se arrepende de não se arrepender? Ele falou: me arrependo. Ah, está aí a gratidão, Deus vai te dar o perdão. E Deus é assim, Ele está torcendo para que a gente se arrependa de não ter se arrependido, porque Ele não quer nada separar da gente. Ele quer que a gente esteja do lado dele, sabe? É difícil imaginar uma vida sem Deus. Eu não consigo existir sem Deus, sem Jesus, sem o amor. Quem pode viver aqui sem o amor? Mas como é bom viver com amor, né? Então que a gente possa tomar as atitudes da nossa vida pensando nisso. Eu faço tudo que está ao meu alcance. E isso não tem nada a ver com idade, com religião, com nada. Eu faço tudo que está ao meu alcance e eu justifico a fé que Jesus tem na gente. Será que eu justifico? Então que nós voltemos para casa pensando nisso, né? E tenhamos todas as convicções que nós podemos duplicar e triplicar os nossos talentos, fazendo a diferença, caminhando, rastejando o que seja mais para frente. E que Deus, em sua infinita misericórdia, continue nos concedendo o dom da esperança e a certeza que tudo que Jesus fez não foi em vão, que o que Ele fez não está perdido. Porque é sempre muito gostoso quando a gente pode sentir na nossa vida. Eu estou falando isso para vocês e eu estou sentindo, desculpa a franqueza, um arrepio. Um arrepio que quando a gente fala da quem a gente ama, transcende não só o corpo físico, é uma coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que todos já sentiram isso. Quando uma mãe
reza por um filho, para alguém que ela ama, não é? E a sintonia com Deus que a gente tem que procurar essa, tá? Esse arrepio na nossa alma, essa alegria infinita, essa alegria sem explicação, mas que dá todo sentido na nossa vida. Ok? Fecha os olhos. Querido Deus, obrigado pela imensa oportunidade da vida que você nos dá, Senhor. Obrigado por essa casa, obrigado pela nossa família, nosso trabalho, nosso Brasil, por nossas comunidades. Que possamos, Senhor, orar por aqueles que necessitam, principalmente por aqueles que não agiram bem. Pedimos, Senhor, compaixão pelos nossos políticos, que possamos orar sem preconceitos, sem julgamentos, pedindo ao Mestre querido que os conceda, que os receba em sua graça, dando-lhes o perdão necessário, dentro das necessidades de cada um. Assim como você faz com a gente, Jesus. Obrigado pela minha vida. Obrigado por ter nascido hoje novamente, acordado, colocado os pés no chão e poder te louvar. Obrigado, minha Mãe Maria. Obrigado pelo seu sim, pela sua determinação, pelo apoio que dá a todas as famílias. Obrigado, meu mentor, que tão pacientemente me suporta no dia a dia, como suporta todos os mentores, todos nós aqui presentes. Aos mentores dessa casa, meu muito obrigado por essa tranquilidade que se passa quando se entra aqui, quando se encontra com seus amigos. Obrigado. Infinitamente obrigado, meu Deus. Mesmo que esse muito obrigado seja muito pouco em relação a tudo que a gente recebe, mas é de coração que eu te dou, meu muito obrigado. E te peço perdão. Perdão pelos meus erros, pelas minhas faltas, perdão pelas minhas limitações momentâneas, eu sei que são, mas pelas minhas limitações. Gratidão.